Na minha apresentação sobre o budismo para esse canal, eu expliquei por que o Dharma não se enquadra na categoria de completamente na categoria de religião, embora haja aspectos religiosos, não se enquadra na categoria de filosofia, embora haja aspectos um, filosóficos ou aparentemente filosóficos, e não se enquadra na categoria de ciência, embora haja um aspecto empírico e bastante um laboratório que é o retiro de meditação, né? Então, mas tem surgido já 2 ou 3 pessoas nessa semana falando sobre filosofia e tentando trazer categorias da filosofia e também da psicanálise, que algumas vezes na academia moderna a psicanálise meio que entra de ladinho assim nessas filosofias assim mais menos analíticas, né? Então, o que eu tenho um pouco a dizer sobre isso é também talvez algo sobre linguagem e Dharma, né? Como é que a gente pode tratar essa questão do contextualismo semântico, ou seja, as palavras no budismo, elas têm um uso próprio, que é do budismo, né? A gente aprende uma língua, a gente aprende um modo próprio de pensar, uma língua própria particular, né? Então, vamos ver isso. O cristianismo se considera universal, né? Então, a gente tem Jesus Cristo pode valer para qualquer um que quiser acreditar em Jesus Cristo, certo? De certa forma, essa atitude que, se a gente é um pouco mais multicultural, um pouco mais respeitador da diversidade que existe no mundo, a gente vai dizer, será? Será que Jesus Cristo é reconhecido e vale para todo mundo da mesma forma? Pode ser reconhecido? Será que deve ser reconhecido? Né? Todas essas questões podem surgir. Não houve muito abuso, né, em termos de lavagem cerebral de povos, né, imperialismo cultural, esse tipo de coisa? Aconteceu, né? Então, outra coisa que o ocidental tem é a maneira de estudar, que é a academia, e dentro dessa maneira de estudar, a gente vende como se fosse algo, todo mundo chegaria nesse jeito próprio de sala de aula, mais ou menos, tutor, sei lá, quadro negro, né, pensar junto as coisas, falando, né, produzir papers, tem uma série de elementos aí que entram dentro de uma visão academicista própria da visão eurocêntrica, né, centrada na Europa. Então, e dentro disso, a gente tem essa coisa da filosofia, né? Então, filosofia é uma palavra que a gente tenta aplicar para qualquer pensamento sistemático, que seja um determinado tipo, que a filosofia meio que define. Então, os problemas da filosofia, o que é um problema filosófico, a filosofia se discutindo a si própria e assim por diante, e a gente diz, não, mas isso aqui não é uma coisa étnica, não é uma coisa que surge dentro, isso aqui é uma coisa universal, qualquer um pode fazer, e já fizeram de fato, está lá, o hinduísmo tem um aspecto religioso, tem um aspecto filosófico, o budismo tem um aspecto religioso, os iorubás têm filosofia, né? E com isso parece que a gente está sendo tão generoso de dizer que essas pessoas têm pensamento sistemático, esses povos. É claro, ninguém vai ser assim que nem um grego, um alemão, né? Veja bem que não é toda a Europa, é França, Grécia, Alemanha e Inglaterra que produzindo filosofia basicamente, né? Então, a gente vai dizer, não, todo mundo, né, pode participar desse empreendimento, já participa, já coaduna eles. Será que é assim mesmo? Será que essa ideia da universalidade da filosofia, essa ideia da filosofia como uma própria forma profunda de pensar, será que isso não é uma forma de etnocentrismo? Então a gente tem que desafiar isso, a gente não pode aceitar isso só porque a filosofia se vende como uma forma neutra, né? E ela quer ser uma forma neutra, porque ela faz parte do seu fundacionalismo, né? Então, muito na filosofia se discute contra fundacionalismo, os problemas inerentes da filosofia, antifilosofia. Isso existe, estuda na academia, antifilosofia. Dentro da filosofia, o pessoal dizendo, não, filosofia é uma doença, né? Então, tudo isso, né, a gente vai dizer assim, será que o que se faz no Dharma, tem filosofia no budismo? Uma pessoa me perguntou, né, talvez a pessoa queira estudar sistematicamente o Dharma, né?
Então, o Dharma tem os seus objetivos próprios, né? E por um lado ele é universal, como o cristianismo se propõe, ou seja, qualquer um que, não é nenhuma questão de acreditar, é qualquer um que tenha interesse e que queira se dedicar ao Dharma, pode ir atrás do Dharma e vai ter o Dharma, né? Vai encontrar o Dharma. Mas será que esse empreendimento se reconhece como algo peculiar? O Dharma se diz algo raro. O Dharma se diz assim, não surgiu em outros lugares. E temos uma discrepância básica com relação à filosofia. Claro, na filosofia vai ter o Vale de Lágrimas, vai surgir várias coisas parecidas com o budismo, mas o Dharma tem uma ordem. O Dharma tem uma ordem, eu digo assim, você primeiro reflete sobre isso, depois você reflete sobre aquilo. Mesmo que a gente possa ter uma grande diversidade de formas de Dharma, todas elas têm uma explicação de por que certas coisas são ensinadas antes de outras, e essa explicação se remete ao nosso fundador, ao Buda, e ao que ele encontrou, e do método que ele encontrou, da forma que ele fez. Então essa sistemática, ou até mesmo a ausência de sistemática em algumas escolas, elas têm uma justificação dentro da realização do Buda, dessa coisa que a gente chama de iluminação que o Buda atingiu. Então, o problema do budismo é próprio do budismo, não é um problema filosófico geral, é um problema do budismo. Quando a pessoa, se ela reconhece esse problema como seu, se ela reconhece essa questão, se ela reconhece o que é samsara, ela diz sim, isso é um problema, aí ela pode ter o caminho do Dharma, aí ela pode buscar o que o Buda reconheceu e o que o Buda resolveu a partir disso, né? E a gente tem também na filosofia tem muita coisa que, por um lado, parece que nunca vai se solucionar, parece que a gente já tem uma certeza de que não vai se solucionar, e por outro lado tem uma esperança eterna de solucionar as coisas. E no Dharma a gente tem a solução, ou seja, num aspecto religioso a gente vai dizer assim, não, mas se você fizer isso, isso, aquilo, você vai encontrar a liberação disso. A gente pode dizer que teve, né, escolas na Grécia Antiga que tinham práticas espirituais parecidas com meditação, disciplinas espirituais, disciplinas até mesmo físicas parecidas com o yoga e assim por diante. Tudo bem, há uma semelhança entre as coisas, mas não há mas essa semelhança ela é só superficial. É preciso entender isso. Então, se a pessoa tem um interesse acadêmico no budismo, entender o budismo assim como um fenômeno cultural, social, vai estudar lá na sociologia, assim, antropologia, etnografia, vai olhar o que é o Dharma, ela não vai ver o Dharma. O Dharma só é visto quando tem uma entrega completa, não uma entrega assim para depois fazer um trabalho para entregar para um professor. Ok? Então isso aí o budismo não se revela para quem está olhando o budismo de uma forma acadêmica. Então se você tem um interesse intelectual em saber como é que os budistas pensam, você vai ter um viés do que os budistas pensam, isso é o que está na academia, o que circula, mas isso não é a prática budista, isso não é a vivência budista, isso não é a experiência dos praticantes, isso não é a realização do Buda, algumas vezes não contribui para isso, algumas vezes até prejudica. Então se a pessoa está focando o Dharma dessa forma, assim. Então, tem muita coisa parecida quando a gente vai olhar aqui com a escolástica, por exemplo, cristã. Então, os budistas são extremamente... Um professor meu no curso de filosofia na Universidade Federal, ele disse que não tinha pensamento sistemático na Ásia, sendo que a língua tibetana ela é capaz de coordenar orações como se fosse uma subrotina de computador, assim, até 100 níveis. E se você vai ver o que é um índice estruturado, que muitos textos são feitos índices estruturados sobre eles, um índice estruturado é basicamente um fluxograma do raciocínio todo do texto, com todas as suas sub-refutações, sub-itens, trabalhando com, né, aspectos de lógica e assim por diante. Então, isso parece que é um trabalho filosófico, né? Mesmo isso dentro do budismo tem seu uso, né, e tem a sua crítica. Então as pessoas muitas vezes dizem, eu me lembro de um lama falar que muitas vezes os doutores em budismo, as pessoas que estudam muito budismo, morrem como pessoas comuns às vezes. Então o objetivo aqui não é morrer como uma pessoa que atingiu a realização, né? Não é morrer como uma pessoa comum. Então, se a pessoa vai estudar para ter um monte de ideia na cabeça, não, mesmo que seja ideias budistas, não adianta, né? Então, sim, se a pessoa quiser... não, e por outro lado também não estou criticando, se a pessoa tem um interesse em usar o intelecto com relação ao Dharma, isso é brilhante, né? Só que faça de acordo com
as especificações do Dharma, não da academia moderna. Vai lá estudar na Ásia, com professores, vai aprender as línguas asiáticas, vai estudar os textos de forma, né, direto no original, como é feito na Europa, como é feito nos Estados Unidos, que tem um trabalho acadêmico que é algumas vezes bem louvável, né? Então aqui no Brasil não tem esse tipo de trabalho ainda. E, né, nós não temos scholars, essa é a verdade. Nós não temos pessoas que têm essa erudição para trabalhar com textos originais, né? Ainda. Seja, nem mesmo no sânscrito budista, nem mesmo no tibetano, talvez não no chinês, talvez não no japonês, talvez não no Pali também. Então, se tem, não estão na academia, se não estão produzindo, não estão fazendo, não estou vendo nada acontecer nesse sentido. Não se iludam também, assim, né? Se a pessoa quer estudar, né? E não misturem. Então, essa discussão sobre língua, né? Sobre o uso do jargão. Então, a pessoa, né, como eu já comentei no outro vídeo, ela foi lá e falou assim, mas na psicanálise, isso. E daí, né? A psicanálise tem sua história própria, seu uso próprio das palavras. Com certeza, quando eles vão falar do eu, eles vão usar uma outra definição deles lá. É um conhecimento próprio desse pessoal que faz isso. Nem mesmo na psicologia em geral eles se ocupam disso, né? É um curso separado, né? Uma especialização que eles fazem por fora, assim, né? E eu posso ter toda a minha crítica pessoal com relação a isso, eu não sou isento com relação a isso, porque até no meu curso de filosofia tinha muita crítica com relação à psicanálise. Então, né, por esse lado da academia, a academia muitas vezes não vê com bons olhos o que é feito nessa área. Então tem várias academias, assim, né? E no budismo, aqui no Brasil tem um interesse, assim, mas não frutificou de forma de trabalho acadêmico no mundo. Não existe, né? Então, às vezes surge como distorção do budismo. Essa relação entre psicanálise e budismo. Então, se a pessoa quer entender o jargão do Dharma, ela vai conviver com budistas e assim por diante. Foi o que eu estava falando, né? E foi o que eu estava falando no outro vídeo. E isso tem a ver um pouco com a noção de insubstancialidade em termos dos vocábulos, né? Porque em algumas formas antigas de pensar, ou até, como a gente pode dizer assim, de forma ingênua ou primitiva que a gente entende a língua, se a gente pegar assim, eu que faço tradução, a gente pega uma pessoa que vai fazer tradução pela primeira vez, a gente vai ver o que ela vai fazer, assim, né? Então, a gente vai olhar lá o que ela vai fazer. Então ela vai fazer uma tradução quase palavra por palavra, literal, e vai ficar tudo meio esquisito. E daí ela vai ter uma grande dificuldade para... Vai dizer, mas por que isso aqui não soa como um português, né? Porque tradução não é atomisticamente separar cada coisa que tem numa frase e substituir por expressões, né? E meio que tentar fazer aquilo soar bem. Não é? Você precisa entender o que está sendo dito e daí dentro disso você aproxima ao máximo a estrutura formal da língua original, né? Mas o mais importante é passar a mesma, sem colocar, adicionar nada e sem retirar nada, passar a mesma ideia, né? E isso algumas vezes envolve trocar a ordem, envolve substituir toda uma expressão por uma expressão menor, toda uma expressão por uma expressão maior. Então não tem uma relação direta entre cada palavra ou em conjunto de palavras. Todas essas coisas são relativamente fluidas, né? Só que a pessoa no início ela quer um cercadinho, o cercadinho dela, mais ou menos assim o que ela está reconhecendo aos espaços, então eu quero trocar essa por essa, trocar essa por essa. Nem os computadores fazem mais assim, né? Você vai no Google Translator, ele mais ou menos faz isso, mas ele já sabe que não é bem assim a tradução, né? Então, é uma visão ingênua que a gente tem da língua, né? Então, o fato de que uma palavra tem um sentido, ou mais de um sentido, ou 3 sentidos que estão listados no dicionário, e então você usa esse sentido de acordo com o que está no dicionário. Daí você às vezes briga com a pessoa, não, mas no dicionário está dizendo outra coisa. Mas o que importa, e daí assim, vamos falar em termos de filosofia contemporânea, assim, é que a língua não tem um lastro, a língua ela tem um funcionamento. Então você está falando com a pessoa de acordo com o que ela entende. Então, se você tem que usar a palavra, né, usar a palavra que a pessoa usa. Daí você vai, né, claro, se você tem uma certa engenharia, uma certa treinamento da mente, você pode transformar um jogo linguístico dentro de uma cultura, dentro de um lugar e aprender a usar um treinamento das pessoas. Aliás, isso também, né,
isso acontece no Dharma, isso acontece em seitas, isso acontece em formas ruins, né? Porque as pessoas perdem a capacidade de conversar com as pessoas comuns que estão falando outra língua. Então você está falando de certas coisas que as pessoas não entendem o que elas estão falando, então aliena as pessoas, né? Não é o objetivo do Dharma fazer assim. Aliás, eu diria até que o Dharma tem uma tradição linguística, os centros de Dharma que se afastam demais da tradição linguística comum do Dharma, né, na língua portuguesa, por exemplo, ou na língua inglesa e assim por diante, eles impedem uma portabilidade entre as tradições. Então a pessoa vai lá e ela começa a aprender o vocabulário de um centro no outro centro. Se o vocabulário for muito específico, prende muito a pessoa naquele centro, ela tem dificuldade de entender o outro. Então tem um vocabulário já comum, né, que vai se formando. Então isso demora um tempo, vai demorar uns 200 anos em português para acontecer. Já está acontecendo no inglês, daqui a 100 anos vai estar pronto. Então esses aspectos são importantes, assim. Isso porque não é só uma correspondência direta entre uma palavra e um sentido. O sentido da palavra surge no uso, surge na mente do outro, surge na relação entre as pessoas, né? Então, se a pessoa... Daí se a gente vai entrar, né, no uso sagrado da língua, como se faz no Vajrayana, por exemplo, que tem noção de mantra, noção de vários tipos de sadhana, ou oração, ou roteiros de meditação, no qual se usa termos que tem uma... são holográficos, assim, termos que abrem sentido, que são elaborados para produzir para produzir um hábito na prática, né? Então, quando a pessoa vai se relacionando com esse vocabulário só vai aproximando ela da linhagem, aproximando ela do sentido final dos ensinamentos, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, sem alienação com relação ao uso comum da língua e ao mesmo tempo sabendo que essas palavras com um poder mágico dentro um poder mágico que quer dizer que elas rompem nossas estruturas ordinárias de pensar, né? Então, quando a gente fala a palavra mantra, quando a gente fala a palavra mandala, quando a gente fala a palavra vajra, né, todas essas palavras elas têm um sentido muito... quando a gente fala profundo, né, tem essa palavra profundo também, ela tem no Vajrayana, é um sentido que revela a natureza das coisas, né? Então, recomendo que a pessoa se aproxime, abandone esses jogos linguísticos que estão focados em produzir esse conhecimento pasteurizado dentro da academia, né? Principalmente em termos de humanas, assim, e focar no que está demonstrando produzir liberação pelo exemplo que você vê nas pessoas. Então, se você vai na academia e vê o exemplo das pessoas, você foge. Você vai no centro de Dharma, quer dizer, não olha para todas as pessoas, vê para os bons praticantes, os praticantes mais antigos, os professores, né? Então você diz assim, não, isso aqui é o que eu quero. Esse é o critério, é assim que a pessoa examina, né? Então, não se foque na filosofia, não se foque na psicanálise, não vou fazer nenhum tipo de concessão aqui, se a pessoa está se aproximando da minha pessoa é porque ela, né, vai ouvir isso, vai ouvir que o Dharma é o que importa, o resto não precisa. Se você ganha vida com isso, tudo bem, mas ainda mistura com o Dharma também. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nira wei kora shinga songpa na niwa malung jikwen ne chere zingwa ten sinja so eza peka jarpa tu ten jio che. Om so chi jamen chen pene jira sawa kong tu zio ze tai bai me jino juchulu pia ma nian jio ki sa song ta tu ten jio che. Chume kwen ne pe ma samba sa so na jen che se no pa i gar juwan shu chuku tu pe ku kuse de shin te zin dar shin shu. Shik me tu shu truk pa nang wan cha tu ngon drupa ten no mu yen ngin ku pa ma lo la san ne lung tu tin le ta tu ten jio che. Pe me je song pe me ni su che pe me tan la chi ku si su wan pe wan chen chi dro ma je so shin na ni be me lung je do jio che. Penen juwan ne chen po ten pa yu ne pa dan den pa si pe chen bon dan ku se chan sen ten jio che. Tu song san je gu ru rin pa shen ngon tu kong ta de wa chen pa ja bar che kong sa tu tu ra pa sa so adep so chin chi lap tu so shin nong sen ngwe be che shu wa dan san pa lung je dro pa chen che lo. Oma hong ben sa gu ru pe ma se de hong ken lo sho song de lo che zan lin sa song cha pa pe tu ju shu song nang wa dam mi dra du song ge le shu.